Taus acionada na justiça, Luan de volta aos treinos, jogadores voltando de empréstimo e 68 milhões podem entrar no caixa do Timão. Fala, bando de loucos, já deixe seu like para ajudar o canal e ative as notificações. E se for novo por aqui, se inscreva e faça parte desse bando de loucos. E fique comigo até o final do vídeo para saber de tudo no nosso Timão. Notificada de forma extrajudicial pelo Corinthians, a Tausa procura o clube em busca de uma solução amigável para cumprir o acordo comercial firmado no fim do ano passado, mas não teve sucesso. O valor do contrato gira em torno de 18 milhões de reais e a empresa sugeriu quitar a dívida de forma parcelada, ao contrário do que foi acertado antes, já que o acordo falava que o pagamento seria à vista. De acordo com a direção da Tausa, a empresa teve fluxo de caixa prejudicado pelo conflito na Ucrânia. Sem confiança depois do calote, a diretoria não aceitou as condições apresentadas e aguarda os prazos legais para ingressar com a ação de execução da dívida. A expectativa do Corinthians era usar todo o montante acordado com a parceira para pagar o salário de Paulinho, que segue recebendo seus vencimentos, mas diretamente do caixa do Timão. O Timão suspendeu no início de abril todas as entregas publicitárias da Tausa, como ações de redes sociais, exposição das marcas em placas, entre outras. E nos bastidores, a diretoria segue com os esforços para gerar receita e manter o elenco competitivo, o que deve ser difícil por conta da forte interesse da Europa com alguns jogadores, como João Victor e Duque Heróis. E enquanto tenta manter alguns nomes, o Corinthians trabalha para se livrar de outros, como é o caso de Luan, que dificilmente ficará por aqui esse ano. O meia só disputou 3 partidas com Vitor Pereira. Luan já completa 1 ano sem marcar gols pelo Timão, e a diretoria não medirá esforços para vendê-lo, já tendo inclusive aceitado que não irá recuperar os 29 milhões de reais usados para contratá-lo em 2020. O Timão pensa em vender por um valor ainda mais baixo. Para aliviar a folha salarial, e uma das alternativas estudadas pelo Corinthians é o mercado árabe, que no ano passado já estava de olho no atleta. Mas a tarefa não será fácil, já que ele está sem ritmo e não tem os atrativos procurados pelos sheiks. O Internacional ainda tem esperanças de conseguir finalizar a contratação de Bruno Mendes, que tem vínculo com o clube gaúcho até o final de junho. E para estender a permanência lá, o clube precisa acionar a opção de compra dos seus direitos, no valor de 6 milhões de dólares. O Inter pretende deduzir o valor e parcelar os pagamentos depois de uma entrada. E o Corinthians já se mostrou disposto a conversar, mas não abre mão de receber o valor integral previsto em contrato. O responsável pelo gol de empate contra o rival, Adson, é uma das realidades do elenco principal e desde janeiro deste ano tem em seu contrato uma multa rescisória de 50 milhões de euros, quase 250 milhões de reais, para times estrangeiros. Ele chegou ao Timão no estágio final da sua formação nas categorias de base, em busca de afirmação na carreira, e durante sua infância passou a chamar a atenção de olheiros pelo bom futebol e aos 12 anos ficou 3 semanas na Espanha, em uma peneira no Real Madrid, e foi aprovado, mas não pôde ficar na Europa por conta das restrições financeiras. Em 2017, ele assinou o contrato para defender o Timão na base e soube aproveitar muito bem os anos de formação para conseguir uma vaga no time principal em 2021. Atualmente, mesmo disputando vaga com alguns medalhões, Adson segue mostrando seu valor e ganhando minutos em campos com Vitor Pereira. No início deste ano, a diretoria renovou seu contrato até o fim de dezembro de 2024. E o Timão tem 30 jogadores emprestados a outras equipes no momento e 6 deles têm contrato somente até junho. Caso não sejam adquiridos de forma definitiva, retornam ao clube. Mas só 3 nomes têm chances de ficar no clube: Bruno Mendes, Ramiro e Matheus Vital.
A ideia do Timão é fazer caixa com o trio, mas suas aquisições ainda causam dúvidas, pois o Inter precisa pagar quase 29 milhões de reais para ficar com Bruno Mendes. O time dos Emirados Árabes precisa pagar cerca de 19 milhões de reais se quiser ficar com Ramiro, enquanto o clube grego precisa desembolsar em torno de 20 milhões de reais para ficar com Vital. Um dos funcionários mais antigos do departamento de futebol do Corinthians, o fisioterapeuta Caio Melo, foi demitido pelo clube e não frequenta mais o clube. Caio estava no clube há mais de uma década. Ele chegou ao Timão em 2009 com indicação de Ronaldo. Entre 2017 e 2018, foi chamado por Tite para fazer parte da comissão da seleção. Caio foi desligado por Joaquim Grava, chefe do departamento médico do clube. E, segundo ele, a mudança aconteceu por questões administrativas. Uma boa notícia do Timão é que Renato Augusto voltou a começar e terminar uma partida depois de 40 dias. Em meio ao rodízio de Vitor Pereira, a última vez em que o meia tinha conseguido ficar 90 dias em campo foi no dia 3 de abril, na vitória de 1-0 sobre o Deportivo Cali pela Libertadores. Desde então, foi titular em 5 ocasiões e reserva em 3, e não esteve em campo nas partidas da terceira fase da Copa do Brasil. Nas vezes em que começou os jogos, não teve boa participação nas partidas contra Red Bull e Internacional. Contra o Red Bull, ficou até os 37 minutos do segundo tempo, marcando até o gol da vitória da equipe. E contra o Inter, saiu aos 40 minutos da etapa final. A gestão de minutagem é vista como essencial pela comissão técnica para que ele consiga chegar em boas condições na reta final da temporada. E a direção acertou nos últimos dias a contratação do lateral esquerdo Abimael, de 19 anos. Ele chega ao clube depois de uma passagem pelo Palmeiras, onde atuou pelas equipes sub-15 e sub-17, e foi dispensado no início do ano. Ele passou por uma bateria de testes nas categorias de base e terminou aprovado. O defensor assinou o contrato profissional com o Corinthians, válido por mais 2 temporadas. Vitor Pereira tem o segundo melhor início de um treinador do Corinthians na Neoquímica Arena, desde a inauguração. Depois de 7 jogos no comando do time, ele só fica abaixo de Tite em termos de aproveitamento. Desde que chegou ao Timão, Vitor Pereira soma 5 vitórias e 2 empates, somando 81% dos pontos disputados. O único que registrou aproveitamento melhor foi Tite, que teve 6 vitórias e 1 empate nos primeiros 7 jogos. O técnico da seleção, por outro lado, teve apenas jogos do Paulista e 1 da Libertadores, no início do seu trabalho em 2015, nível um pouco abaixo do que no Brasileiro, competição que o Vitor Pereira mais disputou em Itaquera. Vários outros nomes da história recente alternam entre 57% e 66% de aproveitamento nos 7 primeiros jogos. O único que diverge é Silvinho, com apenas 23%. E o Corinthians pode ganhar uma grana nas próximas semanas envolvendo o Atalanta da Itália, que pretende ir forte no mercado visando se recuperar nas competições. O time italiano tem interesse na contratação de Ederson e estaria disposto a pagar 15 milhões de euros, quase 77 milhões de reais por ele. Caso a venda aconteça, o Corinthians receberá algo em torno de 385 mil reais pelo mecanismo da FIFA, já que Ederson esteve no Parque São Jorge entre os 16 e 23 anos. E as declarações de Vitor Pereira sobre o Roger Guedes depois do clássico fizeram a diretoria e seu staff agirem rapidamente para tentar evitar que a falta de confiança do técnico para escalar o atacante virasse uma crise maior pelo bom relacionamento entre as partes. O consenso foi botar panos quentes. O atacante já estava chateado por não ter jogado nem 1 minuto e ficou incomodado com a frase do treinador. Essa semana, Roger Guedes republicou uma postagem que exaltava os seus números. O clube e membros do departamento de futebol do Corinthians apontaram o episódio como fato normal e será resolvido apesar do clima
não ser o ideal. O Corinthians, neste momento, requer muito tato para manter Roger Guedes e o clima bom. O Corinthians nem mesmo sequer analisa a possibilidade de vender o jogador. E o Luan, gente, foi liberado pelo departamento físico, enfim, e voltou a treinar sem limitações no Corinthians. Ele e João Pedro, que vem do departamento médico por um desconforto no músculo posterior da coxa direita, participaram de toda a atividade e agora voltam a ser opção, mas nenhum deles deve ser relacionado para o jogo de quinta pela Libertadores. Já Fagner está próximo do retorno e depois de se recuperar de uma torção, ele deu sequência no processo de transição com trabalhos na academia e no gramado. A tendência é que seja titular na partida decisiva na competição sul-americana. Já Cássio ainda não foi a campo e deu sequência no tratamento de uma subluxação no ombro esquerdo com a equipe de fisioterapia. Obrigado, fiel, por sempre estarem acompanhando aqui o canal. Eu estou apenas começando minha trajetória aqui no YouTube e vou sempre me dedicar para trazer para vocês as principais notícias do nosso timão. E o único apoio que tenho é o apoio de vocês, é a sua inscrição. E saber que você se inscreveu no canal vai me motivar muito a continuar buscando informação do nosso timão. Muito obrigado a você que curtiu e se inscreveu no canal. Deixe aqui nos comentários um Vai Corinthians, para eu saber que você está gostando do vídeo. Grande abraço e Vai Corinthians!